Olá, querido. Que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez. É sempre um privilégio te encontrar nesse canal. Eu sou o Pastor Márcio Santos. Esse é o espaço feito para abençoar a sua vida. E é muito bom ter você aqui conosco. A cada dia um conteúdo da palavra, uma porção de Deus para edificar o nosso coração. Nós estamos juntos numa jornada lendo o livro de Jó, aprendendo princípios espirituais para uma fé inabalável. E chegamos ao episódio número 6 do capítulo, hoje o capítulo 8 de Jó. Se você pode, pega a tua Bíblia já, pega teu caderno, tua caneta para tuas anotações e vamos juntos estudar aquilo que a palavra de Deus tem para nos acrescentar nesse dia. Antes de mais nada, eu quero que você possa se inscrever aqui nesse canal. Passar por aqui e não se inscrever não é de Deus. Então, aperta já aqui, se inscreva, se faz parte dessa grande família. Interage bastante, comentando, dando teu like e enviando esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Capítulo 8 de Jó, nós encontramos aqui a primeira resposta de Bildade a Jó. Um dos amigos de Jó estava ali presente, Bildade, o suíta e amigo moralista, sabe aquela pessoa que é extremamente moralista, que é rude nas suas palavras, dura nos seus julgamentos. Esse era o amigo de Jó, Bildade. E após Jó rejeita a acusação de Elifaz, então chega o amigo Bildade com um tom mais duro. Pessoas moralistas sempre têm um tom mais duro nos julgamentos, nas acusações. E esse amigo chamado Bildade, ele tem um tom mais duro do que ele faz. E acusa Jó e seus filhos de pecado. Enquanto ele acusa Jó, apenas Jó de pecado, Bildade vem com a dureza, sabe? Vem com o moralismo e diz que o problema do que Jó estava enfrentando era culpa dele e dos seus filhos. E qual é o erro central desse contexto? É que Deus é justo, logo, sofrimento é igual a pecado. Isso é um erro, né? Um erro central aqui desse discurso do capítulo 8 é achar que todo tipo de sofrimento é uma consequência de um pecado. E nem sempre será assim. A Bíblia nos ensina que Deus, ele trata conosco como ele desejar. Então existem níveis de sofrimentos, existem níveis de dores que nós passamos que não tem a ver com erros ou pecados, tem a ver com o propósito de Deus para nossas vidas. Talvez seja isso que você está enfrentando hoje, um propósito de Deus em meio a essa circunstância. Então vamos versículos por versículo aprendendo aqui quais são os princípios espirituais para tornar nossa fé uma fé inabalável. Primeiro verso 3 desse capítulo 8, a Bíblia diz: acaso Deus perverte o que é justo? O Todo-Poderoso distorce o que é certo? Olha o questionamento desse amigo de Jó, dizendo: Deus não é injusto, mas isso não prova pecado em todo sofredor. Essa é uma verdade parcial. A fé inabalável crer na justiça divina, mas não usa isso para julgar vítimas. Quem tem a sua fé de forma inabalável está convicto no julgamento e na justiça divina sobre todas as circunstâncias e sobre todas as pessoas. Quem tem uma fé inabalável descansa na justiça divina e não na justiça dos homens. A justiça dos homens é uma justiça falha, mas a justiça divina ela é perfeita. E quem tem uma fé inabalável não usa isso para julgar pessoas. Tenha muito cuidado nos seus julgamentos, na forma que você julga e condena pessoas. Verso 4, o texto diz: certamente seus filhos pecaram contra ele e por isso receberam o castigo devido. Olha a imposição desse amigo de Jó, de Bildade, um moralista severo, impondo que é certo, ou seja, é verdadeiro, é legítimo, que seus filhos pecaram contra Deus e por isso receberam um castigo devido. Ou seja, morreram porque erraram. Então a morte foi a condenação divina, foi a justiça de Deus sendo feita. Filhos podem sofrer por pais, mas não é regra absoluta. E a fé rejeita a culpa por tabela. O que Bildade estava tentando era impor a culpa
De toda tragédia, há um erro do pai e há um erro dos filhos. Mas a nossa fé inabalável precisa nos fazer rejeitar todo tipo de culpa. Você precisa usar a sua fé como um escudo para blindar a sua mente e seu coração de toda acusação do inimigo. Não aceite receber a condenação de culpa, mesmo que você tenha cometido algum tipo de erro no passado, mesmo que você tenha feito algo que não deveria fazer. Mas largue, livre-se desse sentimento de culpa que te aprisiona. Sabe por que você anda sofrendo tanto? Porque você se vê como culpado da história. Cada um responde por si. Então não fique aí se lamentando pelo erro passado ou se culpando por algo que aconteceu. Na hora de você virar essa página e seguir, Deus tem um propósito novo para a sua direção. Versos 5 e 6, a Bíblia diz: mas se você buscar a Deus e clamar ao Todo-Poderoso, e se for puro e íntegro, Ele, sem demora, agirá em seu favor e devolverá o que por direito lhe pertence. Aqui fica nítido que buscar a Deus com pureza traz restauração. É isso que nós precisamos no tempo como esse, buscar mais a Deus com pureza no nosso coração. Isso vai restaurar a nossa alma, vai nos tornar homens e mulheres com a fé fortalecida. A fé inabalável busca a Deus sempre, mesmo sem garantia de alívio imediato. Mesmo que a gente entenda que talvez Deus não nos dê aquilo que a gente precisa agora, mas isso não nos ausenta de buscar a Deus. Você precisa buscar mais a Deus nesse tempo. Verso 8 diz: pergunte às gerações anteriores, atente à experiência dos antepassados. A história dos antigos é lição, mas não é sentença. A gente precisa entender que fé aprende com o passado, mas não vive preso a ele. Você pode escrever isso aí agora? Fé aprende com o passado, mas não vive preso a ele. Você precisa tirar as lições necessárias da história passada, mas não precisa viver preso ao passado. As lições te ensinam a você fazer diferente. É isso que nós precisamos, aprender com o passado, mas não estar preso ao passado. Verso 13 ao 19, a Bíblia diz: o mesmo acontece com todos que se esquecem de Deus. As esperanças do ímpio se evaporam. A confiança dele está por um fio, apoia-se numa teia de aranha. Olha que interessante aqui, o ímpio é como o papiro sem raiz. É como a árvore sem raiz, mas o justo não é automaticamente próspero. Então, aqui a fé sabe, prosperidade não é prova de justiça. O que o amigo de Jó estava tentando aqui trazer a Jó é que o ímpio perece com a sua própria obra. E isso é uma verdade bíblica ao coração, ao nosso coração. Nós precisamos nos apegar e entender que a prosperidade não necessariamente é prova de justiça, mas ela é uma bênção de Deus para nossas vidas. E o texto continua dizendo no verso 20 que mais uma coisa é certa: Deus não rejeitará o íntegro, nem estenderá a mão ao perverso. Deus não rejeita ninguém. Deus, ele ama todas as pessoas. Deus está pronto para salvar a todos. Deus quer salvar a todos. Quer salvar você, a sua casa, suas famílias, seus amigos. Deus não rejeita ninguém. A fé inabalável se agarra a essa promessa. Mesmo na dor, a gente sabe que Deus não nos rejeita. Então, Deus está pronto para restaurar a sua história. Deus está pronto para te perdoar, para fazer você recomeçar. Verso 21, a Bíblia vai dizer: voltará a encher a sua boca de riso e os seus lábios de gritos de alegria. Essa era a fala do amigo na direção de Jó, falando sobre uma restauração. O tempo de restauração vem, mas no tempo de Deus, não no nosso tempo. Existe uma promessa de restauração de Deus para a sua vida, mas é no tempo dele, não no seu tempo. A fé espera o riso, mas não exige dado. A fé espera o riso, mas não exige dado. Na hora de você parar de exigir data para Deus, exigir tempo para Deus, você precisa descansar no tempo de Deus, deixar que Deus faça, Deus trabalhe. Não vai acontecer no seu tempo e não é do seu jeito, mas se existe algo precioso e algo grandioso, é o tempo de Deus e o jeito de Deus para a sua vida. Apenas descanse, apenas creia que a restauração de Deus, ela vem na nossa direção. Nós precisamos descansar nessa promessa.
Esse capítulo 8 é poderoso. E aqui ele nos ensina que a fé inabalável, ela ouve, ela confia e ela espera em Deus. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Olhar para esse amigo Bildad, aprender algumas lições, alguns erros da sua fala, do seu julgamento, e a gente se agarrar naquilo que Deus nos ensina. Se você pode fazer essa oração, você pode repetir: Senhor, livra-me de julgar sofredores como esse homem chamado Bildad. Que eu nunca diga: seus filhos pecaram, ou você colhe o que plantou. Ensina-me, Senhor, a buscar-te com pureza, mas esperar tua restauração no teu tempo. Que a minha fé seja raiz profunda, que a minha fé seja fortalecida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Foi muito bom ter estado com você. Espero você nos próximos episódios. Até lá!